Hoje a gente está aqui com a médica Amanda Reis. Ela é médica do Hospital Pedro Ernesto, também nefrologista da Fiocruz e mestre em pesquisas clínicas da Fiocruz. E hoje ela vai falar um pouquinho com a gente, para a gente sobre rim e HIV. Ela que vê muito paciente com HIV, aí super especialista em HIV, vai conversar um pouquinho com a gente. Então vamos lá, Muito gente. Bom, obrigada, tá, Amanda, por é um aceitar o nosso prazer. convite. É um tema que eu gosto bastante. Vou botar aqui na minha tela para eu ver meu próprio slide, aí eu não estou vendo vocês. Aí qualquer coisa pode interromper, enfim. Tá bom. Então, eu estou aqui na versão nefroinfecto, né? E aí eu tenho uma experiência de 10 anos lá na Fiocruz, acompanhando pessoas que vivem com HIV, e eu recebi o convite de falar sobre esse tema que eu gosto bastante, e eu não conseguia definir um escopo. Então, eu vou falar, essa conversa está dividida em mini partes, e a gente vai falando à medida, a gente interrompe com 45, 50 minutos para as perguntas, mas vamos ver até onde a gente consegue prosseguir, porque realmente é um tema muito, muito extenso. Então, eu vou falar do início, né? A relação da infecção pelo vírus HIV com o rim, ela já é descrita desde o início da própria descrição do vírus da imunodeficiência humana. A IVAN, a nefropatia associada ao HIV, foi descrita em 84 e o vírus foi descrito em 1981. E na época, a prevalência de IVAN antes da terapia antirretroviral nos Estados Unidos variava de 3,5% a 10%. Essa nefropatia, a IVAN, ela aparece quando o paciente tem um status imunológico comprometido, né, com CD4 baixo e uma carga viral elevada. Alguns autores falam acima de 10 mil, acima de 30 mil ou 100 mil, mas a gente está pensando aqui numa variável que é biológica, então, à medida que aumenta a carga viral, maior a chance de desenvolvimento da IVAN. Então, a gente vê essa condição normalmente em pacientes virgens de tratamento ou em abandono de tratamento. E ela é caracterizada por uma redução da taxa de filtração glomerular bem rápida, de semanas a meses, e proteinúria nefrótica, que pode ser vista em diversos exames de avaliação de proteinúria. A IVAN também tem apresentação com uma albumina sérica baixa, e é importante lembrar que o contexto desse paciente normalmente é de desnutrição, de caquexia, mas ainda assim, mesmo com um grau de proteinúria importante e albumina baixa, o edema é eventual, ele não é muito frequente. Então, histopatologicamente, essa lesão é caracterizada por uma geste colapsante, mas também com comprometimento tubular, com uma dilatação microcítica tubular, por efeito direto da infecção do vírus no próprio rim, por mecanismos diferentes da infecção que acontece no linfócito, são outros mediadores, e também tem uma grande inflamação intersticial. Essa dilatação microcítica faz com que muitos trabalhos relatem que até o nível de N-gal urinário pode estar até 4 vezes mais aumentado em pacientes com IVAN do que numa população de controle. E geneticamente, essa lesão está associada à presença de variantes de risco da lipoproteína 1, a APOL1. É difícil falar de IVAN hoje em dia sem abordar um pouco dessa alteração. Essa alteração genética, ela apareceu muito recentemente, há menos de 10 mil anos. Ela apareceu sob uma pressão de seleção genética na África, como proteção contra a infecção pelo tripanossoma africano, e ela foi dispersa no mundo através do tráfico dos escravizados. Então, ela tem uma penetrância importante na África, principalmente na costa oeste, mas também na América do Norte, na América Central, Caribe e na América do Sul, e ela é menos prevalente na Índia, na Oceania e no Pacífico. Essa variante, eu vou falar muito rapidamente, né, sem entrar muito em detalhe, são duas variantes de risco, a G1 e G2, a G1 é uma mutação e a G2 é uma deleção, e se especula que existam diversos mecanismos patológicos para essa lesão renal, né, desde alteração mitocondrial até estresse oxidativo, alteração de citoesqueleto, mas o principal mecanismo de lesão renal é por aumento
da permeabilidade de poros iônicos, que é esse o mecanismo que gera a proteção contra a tripanossomíase, né? Existe um aumento do influxo de potássio que lesa o lisossomo do parasito e, através de mecanismos semelhantes, isso pode também causar lesão no podócito da célula renal. A lipoproteína 1, essas variantes de risco, elas então são altamente associadas ao IVAN, tanto na África, onde o odds ratio dessa doença lá é de 89, como fora da África, que o odds ratio para IVAN chega a 29 nos Estados Unidos, mas também há outras nefropatias proteinúricas hipertensivas, gestos e outras nefropatias proteinúricas não diabéticas. Não é suficiente ter essa variante de risco, então normalmente precisa ter um HIT, né? Alguma coisa desencadeadora. E parece que o HIV é uma infecção que estimula a produção de interferon, então em pacientes com variantes de risco pode desencadear essa glomerulopatia colapsante. Não é exclusivo do HIV ser esse HIT, dengue já foi descrita, parvovirose e inclusive a Covid-19, que ganhou também um termo muito semelhante, uma nefropatia associada ao COVID, a COVAN, que tem um mecanismo muito semelhante do HIV. Como a lesão é uma lesão direta viral, o tratamento dessa nefropatia é a terapia antirretroviral, é o controle do vírus. E espera-se que exista uma melhora do quadro em aproximadamente 4 a 6 semanas de tratamento. Esse tempo é a partir de trabalhos de estudos antigos, quando as terapias antirretrovirais não tinham a potência das terapias atuais, mas esse tempo de intervalo de espera não foi ajustado. Em princípio, num quadro típico, né, um paciente com proteinúria nefrótica, disfunção renal, carga viral elevada, principalmente pacientes com ascendência africana, embora no Brasil isso seja muito difícil ser estabelecido apenas pela cor da pele, nessa situação não precisa fazer a biópsia e ela é guardada para quando a evolução não está dentro do esperado, ou seja, a carga viral controlou, o paciente continua perdendo uma grande quantidade de proteína na urina e a taxa de filtração glomerular não melhorou ou pelo menos não estabilizou. O uso de corticoides, né, além do tratamento, numa terapia além da terapia antirretroviral. O uso de corticoides já é descrito há muito tempo, a maioria dos trabalhos também são referentes ao momento onde a terapia antirretroviral não tinha a potência que tem hoje em dia, e de fato o uso do corticoide melhora a função renal, principalmente porque a IVAN tem um componente de inflamação intersticial muito importante, e esses pacientes com inflamação intersticial parecem melhorar bastante a função renal com corticoide. Embora a gente precise tomar cuidado, porque ele pode aumentar a mortalidade. Outros medicamentos antiproteinúricos, né, como IEC e BRA, já são bem estabelecidos para adjuvante no tratamento dessa condição. Tem muito menos trabalhos sobre as glifosinas, então não tem nada protocolar em relação a isso. Em relação ao uso do corticoide, esse é um trabalho mais recente que se tem, um estudo onde foram identificados, né, 40 pacientes virgens de tratamento com biópsia renal comprovadamente com IVAN, e se observou 2 grupos diferentes, o que utilizaram a terapia antirretroviral com corticoide e os pacientes que usaram a terapia antirretroviral isoladamente. E o desfecho primário era a função renal através da taxa de filtração glomerular e proteinúria, e eles também avaliaram um desfecho secundário histopatológico nos pacientes que permitiram uma rebiópsia. Então, os resultados desse trabalho foram que, de fato, os pacientes que utilizaram corticoide eram os que tinham de apresentação uma taxa de filtração glomerular menor. E, de fato, eles tiveram uma recuperação mais importante do que os que não usaram corticoide, fazendo que, no final do segmento, eles tivessem taxas de filtração glomerular semelhantes. No entanto, teve uma mortalidade muito maior em pacientes com uso de corticoide. 7 pacientes morreram, principalmente secundário à sepse. Então, é importante considerar a imunossupressão com corticoide num paciente que já é imunossuprimido e que normalmente se apresenta com uma infecção oportunista no diagnóstico do HIV. Na era pós-terapia antirretroviral combinada, terapia antirretroviral de alta eficiência, a infecção pelo HIV passou de uma infecção subaguda e potencialmente fatal
para uma condição crônica. E hoje em dia, a gente define, a gente chama as pessoas com HIV de pessoas que vivem com HIV, porque agora ela é uma doença crônica. A gente vai falar muito aqui de tratamento, de nefrotoxicidade do tratamento, mas é sempre importante lembrar que o principal fator de risco para lesão renal em pessoas que vivem com HIV é o próprio HIV. Então é importante controlar a viremia. E isso, esse controle da viremia, ele a partir da década de 2015, 2016, se sabe que quanto mais precoce é o tratamento, melhor é a sobrevida e as comorbidades, né? Menores são as comorbidades do paciente. Isso foi identificado através de um estudo chamado START Trial, de 2016, que avaliou o início da terapia antirretroviral em pacientes que não tinham critérios de doença definidora de AIDS e não tinha CD4 baixo, contra os pacientes que esperavam ter doença definidora de AIDS e viram uma redução da mortalidade. Uma subanálise desse START Trial foi uma avaliação renal, e que também foi evidenciado que, através de diferentes maneiras de medir, ou seja, pela CKDEP, seja pelo MDRD, o grupo de pacientes que iniciaram a terapia antirretroviral precocemente tinha uma taxa de filtração glomerular melhor, mesmo ajustado, inclusive, para o uso de drogas nefrotóxicas. Além disso, em relação à saúde pública, a gente sabe hoje em dia que indetectável é igual a intransmissível. Então, é muito importante que o paciente tenha uma viremia controlada. Então, a estratégia hoje do Brasil é de testar e tratar. Então, se na era pré-TARV, né, a maioria das lesões renais eram por conta da nefropatia associada ao HIV ou por conta de injúria renal aguda secundária à infecção oportunista, ou antibióticos e medicamentos para o tratamento dessas infecções oportunistas, atualmente, com o novo esquema antirretroviral, a IVAN passou a dividir esse holofote com outras glomerulopatias, tanto primárias quanto secundárias, relacionadas ou não ao HIV. Esses pacientes também vivem mais, a expectativa de vida deles é igual à população geral, então eles estão agora expostos a fatores de risco tradicionais de doença renal crônica, né? O envelhecimento, hipertensão, diabetes. No entanto, esses pacientes, embora tenham uma expectativa de vida muito semelhante à população geral, eles são submetidos a uma condição de inflamação crônica subaguda. E isso determina uma condição que os infectologistas chamam de senilidade precoce. O paciente que vive com HIV, a pessoa que vive com HIV, habitualmente tem uma idade biológica 10 vezes mais velha do que a idade cronológica. Então, esses pacientes apresentam mais comorbidades, multicomorbidades e mais precocemente. Além disso, por ter uma expectativa de vida maior, eles estão mais expostos a drogas nefrotóxicas que podem estar relacionadas ou não ao tratamento antirretroviral. Então, se no passado, nas séries de biópsia, o IVAN era predominante, né, mais de 90% dos pacientes biopsiados apareciam com nefropatia associada ao HIV, aquela gesto colapsante, com dilatação microcítica. Hoje em dia, as séries de biópsia são muito mais heterogêneas, mostram muita alteração túbulo-intersticial, tanto relacionada à própria infecção, ou a infecção, né, sepse, ou drogas nefrotóxicas. Aparece o IVAN, claro, ainda como a maioria das biópsias, mas outras doenças, outras glomerulopatias mediadas por imunocomplexo, que se chamavam IVICs, mas também outras glomerulopatias, podocitopatias, que podem estar ou não associadas à infecção pelo próprio vírus. Então, as IVICs, né, as doenças mediadas por imunocomplexo num contexto de HIV, são agora a condição mais frequente, a segunda condição mais frequente nessas séries de biópsia, e chegam a ser as condições mais frequentes em séries da Europa e da Ásia, porque lá tem uma prevalência muito menor das variantes de risco da APOL1. Falando um pouquinho dessas IVICs, né, o que se pensa sobre elas é que a própria infecção pelo HIV gera uma produção policlonal de gama-globulininas, uma hipergama-globulinemia.
que pode estar ou não relacionado até à própria síndrome de reconstituição imune, mas pode estar presente mesmo em pacientes que não têm essa síndrome. E essas imunoglobulinas podem encontrar antígenos virais ou autoantígenos, e como qualquer doença que a gente conhece bem, né, mediada por imunocomplexos, esse imunocomplexo pode depositar no rum, precipitando ali uma reação inflamatória e uma glomerulopatia. Antigamente se colocava tudo isso num grupo chamado IVIC, mas como é muito difícil associar isso ao vírus, os autores atualmente recomendam que essas nefropatias sejam chamadas pelo nome originais dela. Por exemplo, se o imunocomplexo que aparece na biópsia é um IgA, que se chame de nefropatia por IgA num contexto de HIV, ou se é uma membranosa, nefropatia membranosa no contexto de HIV. E ao contrário da IVAN, que responde muito bem à terapia antirretroviral, essas glomerulopatias mediadas por imunocomplexos, ela não responde muito bem ao tratamento do vírus, até porque elas habitualmente acontecem em indivíduos com a viremia controlada e com status imunológico melhor. E o tratamento delas é baseado na imunohistopatologia e na imunofluorescência, e muitas vezes com imunossupressão, como acontece nas glomerulopatias que a gente está habituado a ver. Em relação à injúria renal aguda no HIV, os trabalhos mostram um aumento da incidência da IRA, que segue mais ou menos um padrão da população geral. Uma coorte no Hospital de Campo Grande identificou uma incidência de 65% de IRA nos pacientes hospitalizados, e isso é muito semelhante à literatura mundial, mas a gente tem nas pessoas que vivem com HIV uma frequência bem interessante, bem aumentada de IRA estágio 3, do CADIGO, e a principal fatores associados a essa IRA nessa população foram sepsis e nefrotoxicidade, também de forma muito semelhante à literatura mundial. Em relação à doença renal crônica, a prevalência da doença renal crônica em pessoas que vivem com HIV no mundo é muito heterogênea, e como a gente viu as dificuldades de fazer esses estudos de prevalência na aula passada do professor Josemir, ela tem uma dificuldade porque as populações estudadas são muito heterogêneas, né? A definição de doença renal crônica nos trabalhos também é diferente. Alguns usam o tempo de 3 meses, outros fazem estudos longitudinais, alguns associam a albuminúria, outros só pela taxa de filtração glomerular, mas no geral o que se tem publicado é que no mundo a prevalência gira em torno de 4,8%, quando visto pelo CKDEP, como esperado por conta da prevalência das variantes de risco da APOL1. A doença renal crônica na África é o lugar onde tem uma maior prevalência, seguido da América do Norte. O Brasil fica muito parecido com a Europa e a prevalência menor é no Oriente Médio. Então, por conta de todas essas questões que eu já falei, a prevalência realmente é muito diferente entre os países. A Nigéria é um país que tem uma prevalência muito alta, algumas regiões da Nigéria chegam até 50% de doença renal crônica, porque lá também tem uma presença das variantes de risco da APOA muito importante. A nossa prevalência no Brasil é muito parecida com a prevalência dos Estados Unidos e Europa. Em 2008, um trabalho transversal feito lá no Instituto Nacional de Infectologia, na Fiocruz, identificou que haviam 3,8% de disfunção renal. Esse foi um estudo longitudinal. E também identificou que os fatores relacionados a essa disfunção renal eram idade, hipertensão e diabetes, ou seja, fatores tradicionais de risco de doença renal, mas também fatores específicos da população que vive com HIV, como status imunológico, né, CD4, e exposição a medicamentos antirretrovirais potencialmente nefrotóxicos, como o tenofovir e os inibidores de protease mais antigos, o indinavir, o atazanavir e o lopinavir. Isso vai ao encontro do que já é estabelecido na literatura, né? Essa é uma tabelinha da Sociedade Americana de Doença Infecciosa, que também identifica fatores de risco tradicionais, né? Ascendência africana, sexo feminino, história de doença renal, idade, diabetes e hipertensão, a doença renal crônica em pessoas que vivem com HIV,
mas também condições associadas à própria doença, status imunológico, com a infecção por hepatite B. O tenofovir, que a gente vai falar bastante dele aqui, ele aumenta o risco de desenvolvimento de doença renal crônica por tempo de exposição, principalmente quando associado ao ritonavir, que é um booster que vai sempre coladinho com os inibidores de protease e os próprios inibidores de protease como fator de risco de doença renal crônica. Mais recentemente, a gente reviu a prevalência de doença renal crônica nessa população do Instituto Nacional de Infectologia, agora com a definição temporal, né, com mais de 2 creatininas alteradas no intervalo maior do que 3 meses, e viu que a prevalência da doença renal crônica era de aproximadamente 4%. Mas mais do que isso, que essa prevalência vem aumentando ao longo do tempo. E isso acontece no mundo inteiro. A prevalência de doença renal crônica em pessoas que vivem com HIV vem aumentando no mundo, assim como vem aumentando na população geral. É um pouco diferente da população geral, que esse aumento é muito impulsionado por países em desenvolvimento, por conta do aumento da expectativa de vida e aumento da prevalência de comorbidades como diabetes. Em pessoas que vivem com HIV, a prevalência de doença renal crônica vem aumentando, inclusive em países com um alto PIB, como Dinamarca, por exemplo. Além de maior frequência de doença renal crônica, a progressão, a queda da taxa de filtração glomerular em pessoas que vivem com HIV acontece de forma mais acentuada do que as pessoas que não vivem com HIV. E a necessidade de terapia renal substitutiva também acontece mais precocemente naqueles que vivem com HIV. A gente recebe também no nosso consultório muitas referências por conta de proteinúria em pessoas que vivem com HIV, e aí eu trouxe um pouquinho esse tópico aqui. Esse é um estudo francês que avaliou proteinúria tubular e glomerular naqueles com taxa de filtração glomerular acima de 60, né, para a gente diminuir um pouco a proteinúria associada à disfunção renal. Eles viram que a idade se associava tanto à proteinúria tubular como à proteinúria glomerular. E fatores tradicionais de doença renal crônica, como hipertensão e diabetes, estavam associados à proteinúria glomerular, à albuminúria. E fatores associados à infecção pelo HIV, CD4, carga viral, uso de antirretroviral e co-infecção, estava associada, na verdade, à proteinúria tubular. Nesse trabalho, eles identificaram uma prevalência de 18% de proteinúria total, 9% de proteinúria glomerular, e eles comparam com uma coorte histórica lá da França e é semelhante ao que eles encontram na população geral francesa, e uma proteinúria tubular de 9%, que é bem maior do que eles encontram na população geral. E essa proteinúria tubular, ela estava associada ao uso do tenofovir, principalmente no uso concorrente, no uso atual. E essa proteinúria associada ao tenofovir era tempo dependente. Quanto mais o paciente era exposto ao tenofovir, maior era a frequência de proteinúria. E essa proteinúria atrapalha a vida do paciente? Ela reflete numa possível queda de taxa de filtração glomerular? É o que a gente sempre fica se perguntando, né, quando um infectologista pede a nossa ajuda. Essa é uma coorte de Chicago. Eles identificaram nas pessoas que vivem com HIV que a proteinúria, e aí aqui eles não fazem distinção entre proteinúria tubular e glomerular, o principal fator associado à proteinúria era a própria disfunção renal. Mas os pacientes, né, as pessoas que viviam com HIV em uso de antirretroviral, tinha uma frequência maior de proteinúria independente da taxa de filtração glomerular. E quando essa proteinúria era persistente, isso estava associado a um declínio acelerado da taxa de filtração glomerular, principalmente quando a taxa de filtração glomerular era mais baixa. Então, pensando em qualquer tipo de proteinúria, ela se associa à redução da taxa de filtração glomerular. E a proteinúria tubular, né? A disfunção tubular. E aí os trabalhos não olham especificamente proteinúria tubular, mas olham disfunção tubular, disfunção de túbulo proximal, que é
a parte tubular mais comprometida na infecção do HIV, tanto pelo próprio vírus quanto pela terapia antirretroviral. Esse estudo ele identificou que a disfunção tubular é muito prevalente em pessoas que vivem com HIV, principalmente no diagnóstico, mas que mais de 90% das pessoas que vivem com HIV vai ter algum marcador tubular ao longo da vida. No entanto, mesmo essa disfunção tubular, de túbulo proximal, em pessoas que viviam com HIV e que não viviam com HIV, não se associaram à perda, à diferença de taxa de filtração glomerular ao longo de 3 anos. Né? Então, a vertente estatística fala isso, né? A parte estatística dentro de nós vê que não tem, o p-valor não é significativo, mas o nefrologista clínico que habita entre nós identifica essa diferença como uma coisa incômoda em 3 anos, uma vez que a gente sabe que a disfunção renal é uma doença que leva a se estabelecer, né? A doença renal crônica leva tempo para se estabelecer. E, normalmente, os estudos de taxa de filtração glomerular em pessoas que vivem com HIV são muito curtos. Em relação ainda à disfunção tubular, uma análise de uma coorte francesa, também no ano de 2019, observou que pessoas não africanas, né, e lá essas não africanos eram principalmente pessoas de pele branca, que moravam na França, elas tinham mais disfunção de túbulo proximal do que pessoas com ascendência africana, da África subsaariana. Principalmente quando essas pessoas usavam o tenofovir. Ou seja, da mesma maneira que a lesão glomerular tem uma diferença sobre genética e na falta da gente ter a pesquisa de variantes amplamente divulgada, a gente acaba vendo isso pela cor de pele. Então, da mesma maneira que a glomerulopatia associada ao HIV tem um comportamento e uma frequência diferente em pessoas de pele preta, a tubulopatia parece ter uma frequência e um impacto diferente nas pessoas com pele de cor branca, tá? Isso são dados preliminares. Esse mesmo estudo identificou que mesmo lesões de túbulo proximal graves, e eles definem grave como mais de um marcador, quando o paciente tem proteinúria tubular, fosfatúria, glicosúria, então eles fazem uma associação, não está definido como fazer diagnóstico de disfunção tubular em pessoas que vivem com HIV, isso é um tópico de debate, mas mesmo quando consideram a presença concomitante de vários marcadores e, assim, uma definição de disfunção tubular proximal grave, essa disfunção tubular não se associou à perda da taxa de filtração glomerular ao longo do tempo, pelo menos não a uma perda acelerada. E isso também é um problema nos trabalhos sobre função renal de pessoas que vivem com HIV, que normalmente os desfechos são categóricos, né? Não são contínuos e perdem um pouco a sensibilidade da nossa avaliação. Ao contrário, a albuminúria de baixa monta e a albuminúria, elas estão sim associadas à perda acelerada da taxa de filtração glomerular, da mesma maneira que na população geral. Falando um pouco agora sobre a terapia antirretroviral e a relação dela com a função renal. Mesmo antes de entrar no tratamento, a gente já escutou falar aqui bastante do tenofovir, do bendito tenofovir. O tenofovir é uma droga que vem de 2 pré-drogas, né? O tenofovir de proxilfumarato e o tenofovir alafenamida. O tenofovir de proxilfumarato é o que a gente tem disponível como terapia para o HIV no Brasil. Tá? Não temos TAF disponível para o HIV, só para hepatite B aqui com disfunção renal. Então, essa é a droga que a gente usa habitualmente. O tenofovir de proxil, ele tem uma meia-vida plasmática muito curta. Então, ele atinge um nível sérico alto, disponibilizando muita droga para ser internalizada no túbulo proximal pelos transportadores aniônicos orgânicos. E esse aumento da concentração do tenofovir intratubular causa lesão mitocondrial e compromete a função do túbulo proximal, que tem como carro-chefe os transportes ativos. Já
o TAF, o tenofovir alafenamida, ele tem uma meia-vida plasmática maior, então ele é mais estável, então ele converte de forma mais lenta para o tenofovir, o nível sérico diminui, então essa droga é internalizada no túbulo de forma mais lenta e dá tempo dela ser secretada. No entanto, ainda assim, existem descrições de variantes genéticas nas proteínas de secreção tubular para o lúmen do tenofovir e impedindo essa secreção do tenofovir e aumentando a concentração intratubular, e muitas medicações que são muito frequentemente utilizadas em pessoas que vivem com HIV, como o ritonavir, que sempre está junto de um outro antirretroviral dos inibidores de protease, como o trimetoprim, também inibem o transportador MAT1, que impede a secreção luminal do tenofovir, aumentando o nível sérico dessa droga. Então, ainda que a gente use uma droga menos nefrotóxica, dependendo de como está a secreção, ela pode causar lesão tubular. Então, o tenofovir, ele já tem a descrição de alteração renal em 2001, que foi no ano de liberação da droga, e foi descrito uma injúria renal aguda. O tenofovir tem 2 padrões de nefrotoxicidade. Um que é muito rápido do início da droga, que é caracterizado por injúria renal aguda, síndrome de Fanconi ou síndrome de Fanconi parcial, e uma nefrotoxicidade que é tempo dependente, que está mais associada à doença renal crônica. Mas o tenofovir se mostrou ainda mais nefrotóxico nos estudos pós-lançamento, quando pessoas que já tinham fatores de risco para doença renal crônica ou já tinham doença renal estabelecida passaram a usar essa medicação. Então, o tenofovir está associado a um aumento em 34% de proteinúria, 33% de doença renal crônica e 11% de declínio rápido de função renal. E não é incomum, na verdade é bastante comum, mesmo os pacientes que ficam com a taxa de filtração glomerular estável com o uso do tenofovir, apresentar no primeiro ano de utilização da droga uma queda dessa taxa de filtração glomerular. Esse é um estudo francês também, que comparou 3 grupos de pacientes. Isso depois é um estudo de vida real, depois que a gente já sabia que o tenofovir era tubulotóxico e nefrotóxico. Então, e ele comparou os pacientes que usavam tenofovir e descontinuaram, que usavam e continuaram usando, e os pacientes que nunca usaram tenofovir. E identificaram que os pacientes que continuavam usando eram aqueles que tinham uma função renal melhor e tinham menos proteinúria, ou seja, menor risco de disfunção renal, eram aqueles que mantinham o uso do tenofovir. Comparando com os outros grupos, né, que continuou usando, de fato, quando havia uma descontinuidade do tenofovir, a proteinúria chegava a melhorar nesse grupo. Mas quando a gente olha a taxa de filtração glomerular, mesmo aqueles pacientes com uma taxa de filtração glomerular maior, quando a gente compara com os pacientes que nunca usaram tenofovir ou que descontinuaram, a queda da taxa de filtração glomerular é mais acentuada nos pacientes com uso do tenofovir. Um grupo de Barcelona tentou identificar o que acontecia depois da retirada, da descontinuidade do tenofovir e avaliou quase 60 pacientes num período de 18 meses, né, para ver, né, os desfechos dessa descontinuidade. A maioria descontinuou por proteinúria. Vale lembrar que o tenofovir ele causa fosfatúria. Depois da proteinúria tubular, a fosfatúria é a segunda lesão tubular mais frequente. Isso se associa com osteoporose. Então, muitos pacientes descontinuam essa medicação por conta de osteoporose. Mas a maioria nesse trabalho se descontinuou por conta de proteinúria, principalmente proteinúria leve. É importante lembrar que a grande maioria recebia inibidor de protease, então aqui o tenofovir vem grudadinho com ritonavir, o que faz aumentar o nível intratubular dessa medicação. E muitos tinham comorbidades que se associam à doença renal, né? Hepatite, hipertensão e diabetes. Eles observaram que num período de 18 meses de acompanhamento, quase 60% dos pacientes normalizaram os parâmetros, os marcadores tanto tubular como de taxa de filtração glomerular. Mas 22% dos pacientes tiveram uma recuperação apenas parcial e quase 20% não tiveram melhora nem da taxa de filtração glomerular, nem da proteinúria. Então, é importante a gente entender o momento de descontinuar o tenofovir. Se a gente esperar muito, talvez essa lesão seja irreversível.
E o primo rico, né? Literalmente é o mais rico, porque ele é mais caro e é mais moderno, o TAF. Como é que é o perfil de nefrotoxicidade ou de proteção renal dessa medicação quando comparado ao tenofovir? De fato, quando a gente olha os marcadores de lesão tubular, o TAF apresenta melhor performance, né? Em relação à densitometria, a gente tem uma melhor massa óssea nos pacientes que fazem TAF em relação ao tenofovir, e quando a gente olha a proteinúria tubular com alfa-retinol binding protein e beta-2 microglobulina, as pacientes que usam o TAF têm menos proteinúria do que do tenofovir. Duas meta-análises fizeram comparação cabeça a cabeça de TAF e tenofovir, uma publicada em 2018 e a outra publicada em 2020, que utiliza os artigos de 2018, que acrescentam mais 3, que saíram depois disso, e também um segmento mais prolongado de 2 artigos da meta-análise de 2018. Ambas concluem que nessa comparação cabeça a cabeça, o tenofovir e o tedofovir e o TAF, eles não têm muita diferença em relação a desfecho renal. E eu trouxe essa ilustração da meta-análise de 2018 só para que isso fique visualmente identificável, né? Que quando não tem a associação do tenofovir com o ritonavir, não tem favorecimento de um e de outro. Mas quando o tenofovir está junto com o ritonavir, quando tem um buster, realmente o TAF parece menos nefrotóxico. Eu quero chamar a atenção aqui de algumas coisas, né? Porque esse assunto ainda é um assunto de discussão em relação ao potencial de nefrotoxicidade do TAF em relação ao tenofovir. O primeiro deles é que esses artigos, eles têm um tempo de segmento curto, eles têm a maioria deles tem um segmento de 2 a 3 anos, que é o desenho de estudo da infecto para supressão viral, por conta, não é meia-vida, mas o tempo de replicação viral no linfócito. Então, normalmente, os estudos têm 96 semanas. Outro problema é que essas análises de segurança são todas, a maioria são desfechos secundários dessa análise de eficácia da droga. Então, sempre uma análise secundária. Além disso, esses estudos, eles, quando não mostram desfecho duro, né, então já uma alteração renal muito importante, a metodologia de avaliação da taxa de filtração glomerular, ela é uma metodologia mais antiga, não é com ferramentas estatísticas mais modernas que a gente tem visto, né? E aí pode ser que a gente não encontre essa diferença por conta dessas condições. Além disso, quando a gente extrai dessas meta-análises os estudos que avaliam os pacientes com hepatite B e os pacientes com PrEP, ou seja, que não tem infecção pelo HIV, habitualmente esse grupo de pacientes que tem menos comorbidade, não tem infecção pelo HIV, ele mostra um perfil de nefrotoxicidade menor do TAF em relação ao tenofovir, inclusive com taxa de filtração glomerular significativamente melhor no grupo de TAF. Por outro lado, a favor do tenofovir é que quando se prescreve o TAF com o buster, né, com esse ritonavir, se ajusta a dose do TAF. Em vez de ser 25 miligramas, tem um comprimido de 10. Mas isso não acontece no tenofovir. Então, talvez a gente esteja comparando, na verdade, concentrações intratubulares diferentes dessa droga nesses trabalhos. Tá? Então, isso ainda está para ser definido. Então, como é muita informação, fiz um resuminho aqui do tenofovir. Então, o tenofovir é um medicamento com uma excelente barreira imunológica e tem uma comodidade posológica ótima, porque é tomado uma vez por dia só. No Brasil, ainda é medicação de primeira linha. A gente precisa começar a tratar as pessoas com diagnóstico de HIV com 3 drogas e uma delas é o tenofovir. Ele está associado à lesão tubular, tanto em estudos in vitro quanto em estudos observacionais. Mas ele também está associado à redução da taxa de filtração glomerular, mesmo na ausência desses marcadores de lesão tubular. Uma vez interrompido o tenofovir, a recuperação renal pode demorar anos, 1 ano e meio, 18 meses, e pode não ser completa, pode ser uma recuperação apenas parcial.
O uso simultâneo do ritonavir aumenta consideravelmente a nefrotoxicidade e o risco de doença renal crônica do tenofovir. E estudos que comparam o TAF e o tenofovir têm curta duração e uma metodologia de difícil interpretação. E os inibidores de protease, então, agora, que é a segunda classe de droga com maior perfil de nefrotoxicidade. Esse é um trabalho de uma coorte da Eurocida, que avaliou o tempo a chance de desenvolvimento de doença renal crônica em relação ao tempo de exposição dos antirretrovirais. Eles observaram que o tenofovir está, de fato, associado ao aumento da incidência de doença renal crônica, assim como o atazanavir e o lopinavir. Lopinavir é um inibidor de protease antigo que a gente não usa mais no Brasil. O atazanavir é menos antigo, que a gente está usando menos, mas a gente vê ainda muitos pacientes que usam e muitos pacientes que utilizaram. Nesse trabalho, eles avaliaram também um inibidor de protease mais moderno, que é o darunavir, mas não teve poder suficiente para avaliar o darunavir, porque poucos pacientes nessa época usavam o darunavir. Alguns anos depois, eles avaliaram o perfil de nefrotoxicidade do darunavir e eles não encontraram associação do darunavir com doença renal crônica, ao contrário do atazanavir. E isso se repetiu em estudos de troca. Então, pacientes que usavam atazanavir e lopinavir e mudaram para darunavir, mesmo aqueles com declínio acentuado da taxa de filtração glomerular, observaram uma manutenção ou uma recuperação da taxa de filtração glomerular, indicando para a gente que na classe dos inibidores de protease, provavelmente o darunavir não é tão nefrotóxico ou não é nefrotóxico como os outros. Falando um pouquinho do dolutegravir, a gente não tem como deixar de falar, é um medicamento que está na primeira linha de tratamento atualmente. Ele não é nefrotóxico, ele não atrapalha o paciente, mas ele atrapalha o doutor, porque ele inibe o transportador catiônico orgânico, que é o transportador que a creatinina usa para ser secretada no túbulo. Então, quando a gente pega o nível sérico de creatinina do paciente, coloca nas equações para estimar a taxa de filtração glomerular, vai dar uma estimativa mais baixa do que o valor da filtração glomerular real medida. Isso não é exclusividade com dolutegravir, muitas outras medicações que as pessoas que vivem com HIV utilizam de forma frequente também têm uma capacidade de inibir essa secreção tubular de creatinina, mas o dolutegravir é o de longe o que se destaca nessa tarefa. E aí a variação da taxa de filtração glomerular pode ser até uma queda de 15 a 16 ml por minuto. Isso é muita coisa na avaliação. E a gente tem essa previsão de 16 para a taxa de filtração glomerular acima de 80, que foi onde os trabalhos avaliaram o aumento da creatinina com o uso do dolutegravir. Tá? Só para citar, a ertavirina, o cobicistat, o raltegravir e a ripavirina também têm potencial de inibir a secreção tubular de creatinina. Então, só para resumir esse montão de antirretroviral aí que a gente tem, como qualquer medicação, todos têm potencial de nefrotoxicidade, né? Os inibidores de transcriptase reversa, análogos de nucleotídeo, que são normalmente a espinha dorsal do tratamento antirretroviral, normalmente eles têm uma associação com nefrotoxicidade mitocondrial, com uma alteração metabólica, então ali alteração de túbulo proximal, lipodistrofia. Os inibidores de transcriptase reversa não análogos, eles têm um potencial mais seguro, tem alguns relatos de casos de nefrite intersticial e podocitopatia com efavirenz, mas é um trabalho, é bem raro. Os inibidores de integrase, que são essas drogas mais potentes, mais modernas, o dolutegravir da primeira linha, eles não são nefrotóxicos, o que acontece é que eles inibem a secreção tubular de creatinina, então eles atrapalham a estimativa da taxa de filtração glomerular. Os inibidores de fusão é o resgate do resgate, então a gente não costuma ver. Os boosters, né, que no Brasil o que tem liberado é o ritonavir. O problema dele é que ele aumenta a concentração intratubular do tenofovir, e isso pode causar lesão. Existem alguns artigos in vitro
que mostram algum grau de indução de fibrose com ritonavir especificamente, mas também são análises preliminares. E os inibidores de protease, como uma classe em geral, é muito associado às nefrites intersticiais e à cristalúria. Então, ele pode causar lesão renal, tanto por nefrite como por depósito de cristais e microobstrução, e eles também têm muita associação com nefrolitise, com aqueles famosos cálculos radiotransparentes do raio-x. Se eu tiver mais 5 minutinhos, eu falo de monitoramento da função renal. Vamos? Pode? Pode ir. Então vai, 5 minutos, só porque eu acho que é importante. Como é que é o monitoramento da função renal nesses pacientes? Né? Eu trouxe aqui o guideline do CADIGO, mas o guideline da Sociedade Americana de Doença Infecciosa não é muito diferente. Eles recomendam que sempre do diagnóstico ou da mudança da terapia antirretroviral se acesse a função renal, tanto pela taxa de filtração glomerular, né, pela estimativa da taxa de filtração glomerular, como pela proteinúria. Eles não descrevem que proteinúria a gente mede, então vamos medir com a que a gente estiver disponível. Para os pacientes de baixo risco, a nossa sociedade recomenda que isso seja feita anualmente. A Sociedade de Infectologia recomenda que pelo menos a taxa de filtração glomerular seja feita de forma semestral. E para os pacientes de alto risco, tanto a taxa de filtração glomerular quanto a proteinúria que seja medida semestralmente, né? Então, alto risco, pacientes mais idosos, já com algum grau de proteinúria ou disfunção renal por redução da taxa de filtração glomerular ou com fatores de risco para desenvolvimento de doença renal. Além disso, aqueles pacientes com uso de tenofovir, principalmente que têm um uso concomitante do ritonavir, além da função do glomérulo, precisam ter a função do túbulo periodicamente verificada. Como isso, né? Como é que a gente vai avaliar a nossa taxa de filtração glomerular no paciente, na pessoa que vive com HIV? Então, os estudos mais recentes mostram que as fórmulas do CKDEP são as que melhor representam a taxa de filtração glomerular medida. E, principalmente agora, a forma do CKDEP 2021, que não utiliza a raça como determinante não glomerular. Então, essa fórmula, CKDEP 2021, ela conseguiu reclassificar principalmente as pessoas de pele preta com doença renal crônica que tinham fator de risco para doença renal crônica. Então, a sugestão é a utilização do CKDEP 2021. Como, né? Desculpa, Edson, mas atualmente, como a nossa primeira linha tem o uso do dolutegravir e ele brilha na inibição da secreção tubular de creatinina, as equações que usam a creatinina como marcador, elas não são muito boas para as pessoas que vivem com HIV, principalmente que fazem uso do dolutegravir. Aqui é o CKDEP só com a creatinina, aqui é o CKDEP com a cistatina e com a creatinina, e essa vermelhinha aqui é a que mais se aproxima da curva pretinha, que é só a cistatina. Então, pode ser que o marcador para as pessoas que vivem com HIV, que usam dolutegravir, seja a cistatina, o recomendado para o uso. Tá? Em relação à avaliação tubular, se recomenda, não tem um consenso, cada pessoa faz de uma maneira, mas se recomenda a avaliação da proteinúria tubular, que é o marcador de lesão tubular mais frequente, seja por medição direta das proteinúrias tubulares ou pela relação albumina-proteinúria total, menor que 4. O segundo marcador mais frequente é a fosfatura. Você pode ver por fosfatura na urina de 24 horas, por fração de excreção de fósforo ou por um marcador indireto, que é a hipofosfatemia, mas se recomenda, se possível, pesquisar tudo. Glicosúria com normoglicemia, aminoacidúria, uricosúria ou ácido úrico baixo no sangue e acidose ou bicarbonatúria. E a Sociedade Americana recomenda a retirada do tenofovir quando a taxa de filtração glomerular é abaixo de 60 ou quando existe uma queda da taxa de filtração glomerular maior do que 25% em um ano. E o último slide que eu queria mostrar é esse aqui. Esse também foi feito a partir da coorte da Eurocida. Eles identificaram os fatores de risco associados à doença renal crônica em pessoas que vivem com HIV.
desenvolveram um score de risco e dividiram em 3 grupos de pacientes: aqueles com baixo risco, aqueles com risco moderado e aqueles com alto risco de desenvolvimento de doença renal em 5 anos. E eles avaliaram que, ao usar o tenofovir ou os inibidores de protease mais antigos, atazanavir e lopinavir, o número necessário para fazer mal, né, o number needed to harm, no grupo de baixo risco era de 1 para 740, mais ou menos. Você precisava tratar 740 pacientes para que um desenvolvesse doença renal crônica em 5 anos. Mas nos grupos de alto risco, você precisava tratar 9 para que um desenvolvesse doença renal crônica em 5 anos. Então, mais do que a medicação propriamente dita, a interação, a integração da medicação com o paciente é muito importante para a gente avaliar, do ponto de vista de saúde renal, a terapia antirretroviral do nosso paciente. Então, eu vou parar aqui, tem muito mais coisa para falar, mas eu acho que eu vou abrir para pergunta e qualquer coisa a gente faz um outro encontro em algum momento mais para frente. Adorei, Amanda, foi muito bom mesmo. Eu tenho uma pergunta. Por favor. Eu atendo alguns pacientes no consultório e alguns já me falaram que fazem uso de De PrEP, né? PrEP. PrEP é um outro assunto, não deu tempo. Assim, eu até tive que ler, estudar para ver, para conseguir entender. E usa tenofovir, né? É uma das medicações que estão no PrEP. Você já viu alguma alteração de função renal nessas pessoas que não têm HIV, no caso, e que fazem uso de PrEP diariamente? Porque eu sei que pode fazer o uso diário e o uso só Sob antes e após exposição. relação, por demanda, né, na Por demanda. exposição. Você já viu alteração de função renal nesses pacientes? Já vi sim. A frequência de acontecimento disso é muito menor, né? De fato, é infinitamente mais frequente a nefrotoxicidade do tenofovir quando está associado ao ritonavir. Quando tem esse esquema, tenofovir, atazana, ritonavir, a gente tirou uma coisa ou outra, mas por conta dessas variações genéticas, pode ter disfunção renal com o tenofovir, principalmente em pessoas mais idosas, principalmente em hipertensos e diabéticos. Isso não é infrequente. E aí, quando a taxa de filtração glomerular está abaixo de 60, a recomendação é não fazer, é tentar orientar o paciente, nem é dispensado, na verdade, o tenofovir para PrEP com taxa de filtração glomerular abaixo de 60. Quando você identifica marcador de lesão tubular, né, embora muitas vezes a doença renal crônica venha sem esses marcadores, mas quando eles já estão presentes, a gente precisa conversar muito com o infecto e com o próprio paciente sobre o risco-benefício, porque, de fato, muitos pacientes se expõem muito, né? Alguns são profissionais do sexo, outros têm uma exposição muito importante, e aí a gente tem que sempre ponderar o risco da infecção pelo HIV, que com toda a carga dessa inflamação subaguda que a gente vai ter, e da doença renal crônica, que também não é passeio no parque, né? Em relação à doença cardiovascular, é uma comorbidade muito importante. Então, isso vai ter que sentar os 3 pacientes, nefroinfecto, para decidir o que vai fazer. E esses pacientes HIV com proteinúria, o pessoal está usando DAPA tranquilamente? Tem alguma restrição ou não? Não tem nenhuma restrição, mas também não tem nenhum trabalho, né? Usa numa extrapolação de proteinúria, de doença renal crônica proteinúrica. Mas Sim. trabalho desenhado para eles não tem. A gente tem dificuldade de conseguir, pelo menos eu tenho dificuldade no INE, porque a gente tem um perfil de paciente que não tem poder aquisitivo para comprar, e muitos não são diabéticos, então não tem como conseguir essa medicação. Então, para controle de proteinúria, eu não tenho experiência com a dapaglifosina, tá? Mas, em princípio, faz sentido a utilização por extrapolação das outras doenças proteinúricas. Amanda. Oi, Bebel. Oi, querido, ó, parabéns aí, aula excelente. Eu atrasei 10 minutinhos da entrada da aula aí, mas assisti a aula toda, você está de parabéns, para variar, né, arrasando aí. Acho que você é um compêndio da nefrologia HIV, cara.
Todo Também, mundo mulher, tem 10 que te anos tem ligar. que saber alguma coisa, né, cara? Não, mas, poxa, você realmente se aprofundou maravilhosamente bem aí. O Edson perguntou aqui se você está fazendo cistatina C. O Edson não quer entrar e falar, não? Põe ele como palestrante, Karine. Mas olha, muito bom. Vocês têm, assim, lá na Fiocruz, uma maneira de. Você, assim, quando você precisa de biópsia renal, vocês fazem lá ou você encaminha? Eu pego pro Pedro Ernesto, né, gente? Né? E devolvo depois pro INE. Tem essa Porque facilidade. você fazer um ambulatório de nefro HIV também, né? É importante ter Faz essa. muita diferença. Como é que é? Faz muita diferença ter acesso à biópsia do que É. tratar. Você tem conseguido biopsiá-los lá tranquilamente no Pedro Ernesto? Agora sim, os residentes são animados, todo mundo está querendo biopsiar. E assim, Que bom. como eu tenho a facilidade, eu pego e devolvo para o INE, né? Então eu acabo não precisando encher o ambulatório do Pedro Ernesto, só vai para lá para biopsiar e volta. Até porque o ambulatório da Fiocruz é seu, né? É meu. Não tem por que ficar também lá se você está fazendo ambulatório. A biópsia é mais para você acompanhar mesmo, né? Mas antes dessa disponibilidade do Pedro Ernesto, eu tentava regular pelo CISREG. Já biopsiei muito no fundão, já foram até para Bom Sucesso biopsiar. Já tenho até biópsia de Bom Sucesso. Eu tenho umas 2 ou 3 que biopsiaram. Eu tenho uma moça que eu acompanho lá que deu uma membranosa primária. Depois, assim, eu até. Depois eu te digo o que aconteceu com ela. Não, ela tá comigo no ambulatório. Ah, Não sei tá. se é a mesma. Ah, pode ser que não seja, não sei. Mas que veio até com um antiplá. Eu não sei, assim, né? Não sei se veio. Mas veio Então com não é a mesma, não. veio com antiplá positivo. Mas depois eu até quero saber. Eu vou te perguntar depois em off. Eu não vou gravar pra saber. Mas, Edson, pode falar aí. Não, Oi, agora apareceu. professor. Agora apareceu meu microfone, tinha sumido aqui, por isso que eu não estava conseguindo falar. São duas. Eu concordo plenamente com a Bebel. A Amanda é uma enciclopédia, né? Eu tenho duas perguntas. Primeiro, você não precisa pedir desculpa, cistatina tem as suas indicações. Primeiro, você consegue fazer? Segundo, fala duas palavras sobre transplante HIV para gente. Claro. A cistatina eu só consigo fazer quando o paciente tem disponibilidade de pagar. O que eu fiz foi, todo paciente que dosa cistatina, eu pergunto aonde e quanto foi, e eu estou com uma lista dos laboratórios onde a cistatina é mais barata. E eu não peço para fazer sempre, né? Eu comparo, né, a mudança da cistatina com a creatinina e vou acompanhando com a creatinina. Se a creatinina não altera muito, eu vou mantendo, sei que tem uma diferença ali, sei que aquela alteração da função da taxa de filtração glomerular tem um componente do dolutegravir. Quando a creatinina desse paciente aumenta no contexto, aí eu peço eventualmente para repetir a cistatina. Em locais onde não tem nenhuma disponibilidade de cistatina, o que a gente faz é pesquisar outros marcadores de lesão renal. O ultrassom tem alguma alteração? Tem marcador de lesão tubular? Está hipertenso? Tem hematúria? Piorou o padrão de proteinúria? Se não tiver nada, né, além da alteração da creatinina e tem um nexo temporal com uma dolutegravir, a gente atribui a ele. Mas o ideal mesmo é a cistatina, pelo menos em algum momento. Em relação a transplante, né, tem 10 minutos de transplante essa aula tem acho que 120 slides que eu vou ocultando e não dependendo do público que eu vou falando. O transplante, atualmente, ele tem uma sobrevida do enxerto do paciente totalmente semelhante ao das pessoas que não vivem com HIV, né, a população geral. Então, e, obviamente, as pessoas que vivem com HIV transplantadas têm uma sobrevida em relação às terapias renais substitutivas muito melhor do que quem está em hemodiálise e em diálise peritoneal. Existem alguns pormenores, né? Você precisa estar com carga viral indetectável por pelo menos 6 meses. Existem algumas doenças que contraindicam, infecção em atividade, contraindica para todo mundo, obviamente, inclusive para a pessoa que vive com HIV, mas
algumas condições, neurocriptococose, linfoma de Hodgkin, a gente precisa excluir essas coisas e tem algumas contraindicações. E uma coisa que era um problema grande no passado, que é a interação, né, medicamentosa entre os inibidores de protease e os inibidores de calcineurina. Hoje em dia, o novo esquema de primeira linha não tem inibidor de protease, e você pode fazer alguns resgates sem inibidor de protease e ficar muito mais tranquilo fazendo os inibidores de calcineurina para os pacientes submetidos a transplante. A gente tem, eventualmente, Bebel sabe bem, pacientes com falha terapêutica do esquema antirretroviral, porque já foram multi-experimentados. Aí esses que precisam fazer um inibidor de protease, aí complica um pouco. Em relação ao transplante, né, ao transplante imediato, existem trabalhos que mostram um aumento na rejeição aguda de pessoas que vivem com HIV, mas a longo prazo o impacto disso é muito pequeno, embora na população geral a gente sabe quanto mais rejeição aguda, maior a chance de disfunção de enxerto. Mas eu não sei se o N é pequeno, o que acontece, mas que no geral, a longo prazo não tem diferença, né, disfunção, mas tem diferença na rejeição aguda. E outra coisa também é a imunossupressão, né, a indução. Às vezes, a chance de linfopenia em pessoas que vivem com HIV é muito maior na indução do que na população geral também. São algumas diferenças que consegui pensar aqui agora, sem a ajuda dos slides. Obrigadão, tá? Beleza. Beleza. Amanda, o Conrado perguntou aqui para a gente, olha, além da cistatina C, a urina de 24 horas com clearance de creatinina serve para paciente com uso de dolutegravir? Só se a gente tem uma prévia da uso, né? Se não... tiver um clearance anterior. Senão a gente não vai conseguir ver se a gente tem um aumento ou uma redução dessa secreção na urina. Se a gente tiver uma anterior ao uso, a gente talvez consegue comparar. Mas é bem complicado essa comparação. Também não está validada, né? Fisiologicamente, faz todo sentido se a gente tem uma prévia e uma pós. Mas depois, se a gente não tem essa prévia, fica difícil comparar. O Lauro também perguntou aqui, ó, e a dosagem da beta-2 microglobulina é válida para avaliar a função renal? É válida para marcador de lesão tubular, né? Na presença de beta-2 aumentada, a gente tem um indício de que tem uma lesão tubular ali naquele paciente. Agora, se isso vai se refletir em redução da taxa de filtração glomerular, em alteração glomerular, isso ainda é uma questão a ser estudada. Os estudos preliminares indicam que não, porém, tem todos esses problemas metodológicos, são estudos muito curtos de segmento e que não analisam da forma correta a comparação ao longo do tempo da taxa de filtração glomerular. Tem estudo de paciente HIV em HDF? Bebel, não sei, não pesquisei. Né? Especificamente essa corte, eu não sei. Vou pesquisar, vou ver. Daqui a pouco vai ter, né? Daqui a pouco vai ter. Agora todo mundo faz HDF, então... Então, perguntando aqui também como é que encaminha para o seu... Assim, tem algum encaminhamento específico para o seu ambulatório? Não consegue. Os pacientes precisam ser aceitos no INE, no Instituto Nacional de Infectologia, e hoje em dia esses pacientes só conseguem entrar lá através de pesquisa clínica. Então, quando abre um estudo, recruta paciente, eles viram paciente do INE e aí passam a ser do meu ambulatório. E, eventualmente, eu acabo absorvendo pacientes que foram internados no Hospital Central, lá no HC também. Mas encaminhamento direto não tem. Pode tentar encaminhar para a UERJ, né? Ou ligar para ela, né? Como é que faz? A gente tem um casinho aí depois para discutir, né, Amanda? A gente tem que... Um casão, né? Sempre tô ligando para Amanda, gente. É isso, ligar para Amanda. Olha, gente, alguém tem mais perguntas, alguma coisa? Bebel, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer, desculpe o atraso, foi problemas domésticos, né, com criança. Mas obrigada aí, Amanda. Vou passar aí a palavra
para a Dani finalizar. Parabéns. Quando é que você termina? Você está fazendo agora o doutorado, né? Estou no 2º ano, ainda falta um tanto. E aí, gente, é importante isso, né? A gente está vivendo momentos sombrios na pesquisa do HIV atualmente. É, né? Não tem. Sombrios, sem perspectiva. Não tem verba. Eu acho que também os institutos e todo mundo meio que Bom, complicado. para... Muitas dessas verbas eram americanas, né, do USAID, que financia estudos dessas doenças no mundo inteiro. E aí está simplesmente paralisada, não tem. Já Mas não está vindo. agora porque o Trump entrou ou já está há um tempo? Porque o Trump entrou. Trump realmente é um desserviço. Bom, na verdade, eu vou ficar falando de política, não tem nada a ver aqui. Mas, enfim, gente, obrigada aí, Amanda. Eu vou passar a palavra aí para a Dani poder finalizar aí. Gente, obrigada. Amanda, quero te agradecer por ter aceito o convite. A aula foi ótima, adorei. Eu acho que foi muito esclarecedora para todo mundo. São muitas dúvidas sobre HIV ainda, né, que a gente tem. São muitas drogas novas e pacientes assim que a gente vê que com uma longevidade, né? Eu tenho paciente no ambulatório de 75 anos, sabe? Então, eu acho que é para a gente estudar e para a gente ficar atento. Agora, esses pacientes de PrEP, que a gente também tem que estar atento, né? Que não era essa população que estava no nosso rol de atenção, né? Então, foi ótimo. A gente adorou, muito obrigada. Obrigado também a todos que participaram, tá? Obrigada, gente. Eu agradeço a Sonerj pelo convite. E um abraço a todos. Boa noite. Um beijo. Beijo, boa noite. Beijo.